pastor trouxe essa proposta de nós estudarmos, né, pela manhã as matérias do rima. A gente vai começar hoje estudando um pouco a respeito da matéria Justiça de Deus. Amém? Eu sei que muitos que estão aqui já são formados, mas o fato de você já ter ouvido algumas coisas que você vai ouvir nessa manhã, não desliga a sua mente, não se desconecta do que vai ser ministrado. Por quê? Porque Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele diz que era segurança escrever as mesmas coisas. Então, entenda que nessa manhã você está se colocando em segurança. Amém? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que falsos ensinos, mentiras de Satanás não alcançarão o seu coração, porque você está ouvindo as mesmas coisas que você tem ouvido até hoje. Amém? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que a verdade que nos libertou é a mesma verdade que nos mantém libertos. Porque algumas pessoas têm buscado novidades, têm se colocado, queridos, em lugares de perigo, em doutrinas erradas, em falsos ensinos, e isso tem conduzido pessoas ao erro. Amém? Mas graças a Deus que no nosso Ministério Verbo da Vida, queridos, existe algo chamado firmeza doutrinária. Amém? O nosso querido apóstolo Bud, que já está com o Senhor, ele falava sempre as mesmas coisas, ele falava a fé, irmãos. Então nós vamos imitá-lo, nós vamos falar as mesmas coisas. Amém? Graças a Deus por isso. Antes de eu começar a ministração, eu quero aproveitar a oportunidade também para falar rapidamente do meu testemunho com relação ao rima. Como eu cheguei no rima? Em 2002, eu morava em Aracaju e eu conheci uma pessoa, embora, queridos, há 7 anos eu já fosse convertida, já tivesse feito parte de boas igrejas, tive bons pastores. Graças a Deus, eu sempre fui muito abençoada com isso. Mas eu passei por um período de 1 ano e meio sem congregar. Eu mudei de cidade, naquela época eu estava em Recife, voltei para Aracaju, e há 1 ano e meio eu não congregava, porque eu não encontrava uma igreja que eu me encaixasse. E por conta dessa desculpa maligna, eu passei a não congregar. E eu vou te dizer, queridos, por testemunho próprio, de que essa coisa de se congregar em casa não existe. De fato, há um esfriamento espiritual te esperando, se isso é uma prática na sua vida, e graças a Deus aqui não é. Amém? Justamente por isso que você está aqui hoje pela manhã. Mas, queridos, eu sei o que é ficar dentro de casa, sem congregar, sem receber de um apacentamento, sem receber de uma palavra, e ficar fria espiritualmente, andando no natural, andando naquilo que a minha mente dizia. Mas graças a Deus que eu conheci uma pessoa, e essa pessoa ela começou a falar sobre o rima. E cada vez que ela falava para mim sobre o rima, mais eu tinha raiva dessa escola. Porque ela dizia, olha, o rima muda a vida, o rima transforma. Eu digo, que é Jesus esse rima para mudar a vida do povo? Eu vou agora aceitar o rima? E eu ficava indignada. Quando ela me falava sobre isso, eu já me fechava, eu já não queria ouvir. Até que um dia ela disse, eu vou te dar uma fita cassete. Quem lembra das fitas cassete? A maioria lembra, não quer revelar não, mas a Maria já usou a canetinha lá para rodar a fita cassete, todo mundo lembra, né? Aquela bucha quando enganchava lá no som e tinha que tirar a fita, todo mundo lembra dessa experiência. E ela me deu uma fita cassete do pastor Darren, que vai estar aqui conosco, né, no dia 29. E, queridos, quando ela me deu aquela fita e eu ouvi, eu nunca esqueci, ele ministrou sobre alegria. E eu fiquei impactada com aquelas coisas, com aquelas revelações que ele estava dizendo ali na ministração. E eu disse, me diga uma coisa, o que está nessa fita é o que é ministrado em sala de aula? Ela disse, é. Eu disse, então eu quero conhecer esse negócio. Ela chegou aqui para mim com um recibo e disse, olha, a sua matrícula está paga no rima. Eu disse, o quê? Ela disse, eu já paguei a sua matrícula e você vai estudar no rima. E eu fiquei tão constrangida porque ela fez aquele investimento. Eu disse, meu Deus do céu, ela pagou, agora eu tenho que ir. Não tenho para onde correr. E eu fui para a aula e eu lembro que a primeira matéria na época que eu peguei foi Fundamentos da Fé, porque já era a segunda matéria do ano, eu tinha perdido a primeira, que foi Realidades da Nova Criação, e foi justamente com o pastor Darren. E, queridos, quando eu cheguei ali, foi um impacto tão profundo. E eu entendi aquilo que o irmão Reagan fala nos livros dele, que quando ele começou a ensinar, um irmão disse, irmão Reagan, o senhor bagunçou a minha cabeça toda. Ele disse, não, eu não baguncei, eu só acendi a luz e você viu a bagunça que estava lá.
E foi exatamente isso que aconteceu no Rima para mim, queridos. Uma luz foi acesa por meio do ensino da palavra. E eu percebi a bagunça que estava na minha mente, a bagunça que estava na minha vida. E eu tive que fazer tantos ajustes, queridos. O Rima para mim foi um período de reconstrução, de transformação. E eu creio que assim como aconteceu comigo, vai acontecer com você. Agora também eu quero dizer uma coisa. Se você pode investir na vida de alguém no Rima, invista. Porque aquela irmã, ela não tinha uma condição financeira tão favorável. Porém, ela decidiu fazer aquele investimento. E eu tenho certeza, irmãos, que aquela irmã não sabia que eu estaria aqui hoje. Você entendeu isso? Você não sabe em quem você está investindo. Você pode investir, queridos, de repente na vida do futuro Billy Graham, que vai alcançar todo o Brasil e as nações. Você entende? Então não deixa, queridos, de investir na vida de alguém no Rima. Amém? Então as matrículas estão abertas, o stand está ali fora, faça a sua matrícula. Amém? Então nós vamos falar nessa manhã sobre justiça de Deus. Eu quero começar pelo versículo que nós chamamos de versículo-chave dessa matéria. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Abre a sua Bíblia aí. Querido, deixa eu falar uma coisa. Essa manhã ela vai ser uma manhã de ensino, mas também vai ser uma manhã de poder. Amém? Fica pronto mesmo, porque esses dias e hoje pela manhã eu estava orando, porque os sinais precisam acompanhar a palavra. Amém? Existe um poder no ensino que é o poder de libertação, é o poder de transformação. E eu creio que esse poder está aqui agora, amém? A palavra de Deus, ela é ungida, ela foi inspirada pelo Espírito. O Espírito está unido à sua palavra. Quando estudamos a sua palavra, nós estamos envolvidos com o seu Espírito, amém? 2 Coríntios 5, 21 diz assim: Deus fez daquele que não tinha pecado algum. Quem é que não tinha pecado algum? Jesus. A oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele, em Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Esse é um assunto que não é muito compreendido e por isso não é muito ensinado nas igrejas, infelizmente. Mas, queridos, é a chave do Novo Testamento. Paulo, ele ensina quase 30 vezes sobre esse assunto. No Novo Testamento, quase 90 vezes é falado sobre o assunto de justiça de Deus. E nós, por isso, precisamos aprender e entender esse assunto. Amém? Aqui ele diz que aquele que não tinha pecado, Deus deu ele como uma oferta para pagar o preço pelos nossos pecados e então nos tornar a justiça de Deus. Essa palavra justiça, no grego, é uma palavra chamada dikaiosune, que significa o estado daquele como deve ser, uma condição aceitável para Deus. Então Deus, por meio do sacrifício de Jesus, não só apagou o nosso pecado, não só pagou o preço pelo nosso pecado, como nos colocou em uma posição aceitável diante de Deus. Kenneth Hagin, ele diz que justiça é estar bem com Deus. Amém? Não existe nada mais que bloqueie ou que impeça o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Ele. Amém, graças a Deus por isso. E eu até coloquei aqui que justiça de Deus é estarmos no lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Amém? Nós vamos entender isso em Gênesis capítulo 1. Abre aí sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu creio que nessa manhã vai ser igual a fogão de lenha. Já percebeu que bota a lenha, bota o fogo e vai abanando, e o negócio vai aumentando, 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 pronto. A gente começou a abanar esse fogo, amém? Gênesis 1, 26, verso 26 e 27 diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, justiça é o homem voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Que lugar é esse? Está aqui em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. O homem criado, imagem e semelhança de Deus, refletindo Deus aqui na terra. Queridos, quando Deus ele faz o homem à sua imagem, essa palavra imagem quer dizer reflexo.
Amém? Quer dizer semelhança, quer dizer um igual, alguém como ele. Foi isso que Deus fez quando fez o homem. Ele fez o homem reflexo dele mesmo. É como se Deus, quando está dos céus, ele olha para a terra, e quando ele olha para o homem, é como se ele estivesse se olhando no espelho. Queridos, se nós entendermos o poder que é isso, o nosso amém melhora. Porque o que isso quer dizer, queridos? Que a capacidade, aquilo que Deus é, Ele depositou em nós. De fato, pelo pecado nós perdemos isso, mas Jesus Cristo, Ele trouxe isso de volta para nós. Amém? Essa é a justiça de Deus. Nos colocar nessa posição de volta, nos colocar nesse lugar de volta, nos colocar na posição de filhos. Entenda, irmão, se hoje eu e você temos uma capacidade espiritual de restaurar coisas, de ter coisas restituídas, de tomar coisas pela fé, é porque primeiro eu e você nos tornamos a justiça de Deus. Isso é o que nos habilita, queridos, a andar em fé. Isso é o que nos habilita a andar no Espírito. Isso é que nos habilita a manifestar o poder de Deus aqui na terra. Amém? Você crê nisso? Graças a Deus. Então Deus, quando Ele fez o homem, Ele dotou o homem de uma capacidade superior a todos os animais ou todos os outros seres criados na terra. Deus fez o homem com a capacidade de dominar, de exercer governo. E esse domínio, esse governo, queridos, não é apenas um exercício de autoridade sobre os animais. Porque às vezes a gente tem aquela imagem infantil de Adão colocando apenas simplesmente nome em animais, né? Colocando nome nas coisas, aquela coisa muito, né? Zen no Éden. Não, queridos, aquilo ali falava de uma intelectualidade, uma inteligência que o homem tinha. Porque imagina comigo quantos animais existem hoje catalogados. No mundo inteiro, no mar, no céu, na terra. Adão, ele teve a capacidade de identificar, de nomear, de colocar ordem. Queridos, nada mais era do que Adão fazendo aquilo que Deus fez. A Bíblia diz que Deus, ele olhou para a terra e a terra era um caos. E ele colocou ordem por meio do falar. Adão agora ele estava colocando nome. Isso era também, queridos, um reflexo, colocando ordem nos animais por meio dos seus nomes. Você entende? Classificando animais. Isso é uma inteligência, queridos, que vem do Senhor. Deus, ele tem isso para nós hoje. Você entende isso, queridos? Graças a Deus. Tanto que quando Deus, ele coloca o homem no Éden, ele diz, olha, você vai cultivar e você vai guardar a terra. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que havia no homem uma capacidade de multiplicação, administração e gestão. Você entende como a gente precisa estudar sobre isso para descobrirmos a nossa identidade em Deus? Porque a gente fala um amém olhando para Adão. Não, diga um amém olhando para você mesmo. Ora, nós não somos o que a Bíblia diz que nós somos. Então, se eu digo que a Bíblia diz o que eu sou, então eu preciso ouvir verdades como essa e dizer amém. Está falando de mim. Está falando comigo. Este sou eu. Você está entendendo isso? Diz que o homem tinha capacidade de cultivar. E quando Deus fala para o homem cultivar e guardar lá no Éden, ali não foi uma sentença de um peso de trabalho, não. Deus estava dizendo para o homem, olha, existe em você, ei, acorda Adão, existe em você uma capacidade de administrar esse Éden. Existe em você uma capacidade de multiplicar o que existe aqui. Existe em você uma capacidade, inclusive, de guardar, ou seja, preservação, proteção, entesouramento. Essa capacidade, Adão, não me peça isso, já está em você. Por quê? Porque você é o meu reflexo aqui na terra. Em Cristo, queridos, isso foi resgatado para nós. Deus fez dele pecado para que o pecado nosso fosse perdoado e então eu e você nos tornássemos a sua justiça. Nós nos tornássemos hoje como Adão foi no Éden. Meu Deus, a gente vai vencer isso, amém? Abre comigo em Romanos capítulo 7.
Eu acho que está um negócio meio assim, mas a gente vai romper isso hoje pela manhã, amém? Recebe essa palavra, queridos, ela é digna de toda aceitação, amém? Oh, aleluia! Nós vamos ver a incapacidade que o pecado trouxe para a vida do homem. E nós vamos ver isso aqui, queridos, na vida de Paulo. Romanos capítulo 7, eu quero ler com você, a partir do verso 18. Diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Verso 21. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse texto ele é muito mal compreendido e as pessoas pegam isso que Paulo estava falando como uma analogia para explicar algo a respeito do pecado como uma verdade para a igreja, e não é, irmãos. Ele está ensinando aqui, ele está dizendo: olha, enquanto eu estava debaixo da lei, e a lei ela é boa, havia um porém. Em mim não havia forças o suficiente para andar completamente na lei. Ainda que eu conhecesse a lei e quisesse praticar ela, operava em mim uma força contrária, que me conduzia para o pecado. E o que é que eu fazia? Eu tropeçava na lei. Ele estava falando, queridos, que o homem sem Deus, ele é incapaz de andar no nível que Deus tem para que o homem ande. Amém? No versículo 25 ele fala algo poderoso. E aí a gente tem que pegar essa verdade para nós. Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Só que ele não termina aí. Quantos sabem que a Bíblia não foi escrita com capítulo e versículo? Quantos sabem disso? Amém? Essa é uma carta que Paulo escreveu aos Romanos. Então, no capítulo 8, verso 21, é a continuidade do que ele está dizendo. Ele diz: portanto, agora quando? Agora em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? O que ele está falando para nós, queridos, antes de conhecer Jesus, ainda que eu quisesse fazer o que era certo para Deus, eu não conseguia. Mas agora que Cristo veio, existe em mim uma nova lei operando, que não é a lei do pecado, mas é a lei do Espírito e da vida. Ele está dizendo: olha, antes eu era incapaz de viver como Adão, mas hoje eu sou capaz de andar como ele andava, como filho de Deus, refletindo a glória de Deus. Paulo diz aos Efésios: olha, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Por quê? Porque eu e você, queridos, fomos criados para ser o reflexo de Deus aqui nessa terra. Amém? Nós aprendemos, amados, que Deus, ele é um Deus de fé. Ora, Jesus disse aos seus discípulos: vocês têm a mesma fé do tipo de Deus. A fé de Deus está em vocês. O que isso quer dizer, queridos? Que sendo reflexo de Deus aqui nessa terra, nós vamos andar e falar a fé como Deus anda e fala. Amém? Mas, Aline, olha, você está falando essas coisas, é tão poderoso, é tão maravilhoso, mas eu não sinto isso. Sabe, olha para a minha vida, não encaixa isso aí, queridos. A gente não anda mais pelo sentir. Amém? Nós não somos guiados pelos nossos sentimentos, nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos. Amém? O que é que nós cremos? Que Deus, por meio de Cristo Jesus, nos tornou a sua justiça. Aleluia! Graças a Deus, amém? Agora, eu quero que você vá comigo para Romanos 6, volta só um pouquinho, no verso 14, ele diz aqui, Romanos 6, verso 14, porque
o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Paulo diz aqui, queridos, que eu e você agora não estamos debaixo da lei. A lei, ela foi terminada em Cristo. Agora, então, a lei que dava força ao pecado, ele não tem mais esse domínio, esse exercício sobre nós. Hoje, eu e você estamos debaixo da graça de Deus. O que é a graça de Deus, irmãos? A graça de Deus é uma capacitação sobrenatural de Deus em nós para fazermos aquilo que na força do nosso braço nós não conseguiríamos fazer. A graça de Deus é o plus de Deus para a nossa vida. É o acréscimo, é o além, é o que vai ser a mais na nossa vida. Isso é a graça de Deus. Senhor, eu preciso fazer isso, mas eu não sei como fazer. A graça vem e te ensina. A graça vem e te capacita. A graça vem e te coloca naquele lugar para você realizar coisas que no seu natural você não conseguiria. Inclusive, queridos, andar em fé, andar em santidade, andar em retidão. A graça nos ajuda, a graça nos capacita, ela nos auxilia nisso. Amém, oh aleluia. Amém. João capítulo 13, eu quero mostrar isso para vocês na vida de Pedro. E você vai entender isso hoje pela manhã, irmãos. Nós estamos em uma sala de aula, amém? Amém. Aleluia. Hoje é manhã de ensino, mas é ensino com poder, amém? Amém. João capítulo 13, a partir do verso 36. João capítulo 13, versículo 36 diz assim. Preste atenção, queridos, nesse texto, que interessante. Diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não podes agora seguir-me. Mais tarde, porém, me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que me tenhas negado 3 vezes. Queridos, aqui é um episódio onde Jesus, ele ainda não havia sido oferecido como sacrifício. Ele não havia morrido na cruz e não havia ainda ressuscitado. Mas aí, nesse momento, nós vimos que Jesus havia desenvolvido um relacionamento com os seus discípulos. Os seus discípulos já conheciam o seu Senhor, conheciam o amor, conheciam o poder, conheciam o caráter, a integridade, sabiam que eles eram Cristo, que Jesus era o Cristo. Então, eles tinham um amor devocional mesmo por Jesus. E quando Jesus, ele fala sobre a sua entrega para a morte, Pedro disse: não faça isso. E Jesus disse: não, eu vou fazer. Não, olha, veja bem, se você morrer, eu morro junto contigo. Se você morrer, eu vou contigo. Não, eu estou contigo para o que der e vier. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante, ou seja, antes que o dia amanheça, você vai me negar 3 vezes. O que Jesus estava dizendo, queridos, para Pedro? Ele estava sendo irônico com Pedro? Não. Ele estava dizendo: Pedro, aquilo que você quer fazer agora, você não consegue na sua força. Você não vai conseguir cumprir o que você está dizendo. Quando o negócio apertar, tu vai cair fora. Tu não vai conseguir ficar não, meu irmão. Por quê? Porque a vida de Deus ainda não entrou em você. Amém? Jesus disse: olha, eu estou indo para um lugar que você não pode ir comigo agora. Mas vai chegar o momento que eu vou voltar e eu vou levar vocês comigo. Jesus falou, queridos, a respeito de um lugar. Aqui não está falando a respeito de casas no céu como moradia, minha casa, minha vida. Não está falando disso, queridos. Jesus estava falando sobre um lugar espiritual. Ele disse: Pedro, eu estou em um lugar e eu vou preparar esse lugar para você. Você está fora desse lugar. Porque você está fora, você não pode cumprir ainda o que você deseja cumprir, que é me seguir até a morte. Mas eu vou voltar e eu vou levar você comigo para esse lugar. Nesse lugar, oh aleluia,
Você vai estar pronto para o que der e vier. Continuando no capítulo 14, continua aí no verso 1. Jesus continua falando, irmãos. Não mudou o assunto, não mudou o cenário. Jesus continua falando, ele diz: não se turbe o vosso coração. Pedro, fica tranquilo, está tudo bem. Eu entendo que você está querendo ir além da sua marca. Você está querendo fazer algo que na força do seu braço você não vai conseguir. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, nós sabemos que Jesus, ele morreu, ressuscitou como primogênito de entre os mortos. E quando a gente entende isso, a gente sabe que a Bíblia não está falando, quando Paulo escreve lá a Timóteo, de uma ressurreição física. Por que a gente entende isso? Porque o próprio Jesus já havia ressuscitado outros através da vida dele. Por exemplo, Lázaro, a filha da viúva de Naim. Jesus havia ressuscitado alguns mortos. Então, como é que ele seria o primogênito, ou seja, o primeiro, se ele mesmo havia ressuscitado outras pessoas? A Bíblia está falando de uma ressurreição espiritual, de um nascer de novo. Por isso que Jesus, ele disse para Nicodemos, ele disse, olha, necessário vos é nascer de novo. Ele disse, como é que eu vou nascer de novo? Eu já velho posso entrar de volta no ventre da minha mãe? Ou seja, ele estava compreendendo isso de uma forma natural. Jesus disse, não, meu filho, quem nasce da carne é carne. Eu estou falando do nascer do Espírito. É um nascer espiritual. É ser uma velha criatura e se tornar uma nova. Amém? É um ressurgimento de algo novo que Deus havia estabelecido para o homem desde o princípio. Deus fez do homem, por meio de Cristo, a sua justiça. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, não precisa você abrir, porque é um versículo muito conhecido nosso. Diz assim, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Então você está no lugar que Jesus falou para Pedro, eu vou preparar e eu vou voltar para pegar vocês para mim mesmo. Então agora, queridos, nós estamos neste lugar, onde nele. Nós estamos em Cristo e, queridos, esse lugar é um lugar de conquista, esse lugar é um lugar de vitória, esse lugar é um lugar de avanço, é um lugar de progresso, é um lugar de paz, é um lugar de alegria, é um lugar de resultados. Nós estávamos lá no reino das trevas, no império das trevas, escravo do pecado, escravo do diabo, medrosos, covardes, incapazes de produzir resultados para Deus, aflito, miserável, não servia para nada, irmão. O nosso destino era o inferno. Se tinha um lugar que era destinado para nós, sem Cristo era o inferno. Mas Jesus, ele foi e preparou um lugar. Ele disse, nesse lugar, eu vou colocar todos e eu vou buscá-los. Eu vou atrás deles. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para esse lugar. A Bíblia diz lá em Efésios, queridos, que nós somos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Meu irmão, minha oração hoje de manhã é para que você receba uma revelação do céu, do lugar aonde você está. O diabo, ele fica dizendo, quem é você? Você não é nada, você não é ninguém. Quem é você na fila do pão? Quem é você na sua família? Quem é você na sua empresa? Quem é você? O que você está fazendo? Quem é você? Mas nesse momento nós não precisamos ficar considerando, mesmo, olha, a família onde eu nasci, né, a condição financeira que eu tenho, o grau de instrução que eu tenho, realmente é de a verdade, você tem razão. Realmente, quem sou eu, né? Assim, queridos, Davi, certa vez, e eu lembrei, porque ontem eu fiquei estudando, fui dormir acho que umas 3 da manhã estudando, e do meu quarto, a janela estava aberta e eu comecei a ver o céu. E eu não sei se você conseguiu ver isso nesse horário, mas estava super estrelado. Estava a coisa mais linda o céu.
E eu lembrei daquilo que Davi falou. Ele disse, quando eu olho para os céus, obra dos teus dedos, né? Quando eu contemplo todas as coisas criadas, eu me pergunto, que é o homem para que você se lembre dele? Aí ele diz, espera aí, contudo, um pouco menor do que Deus os fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Quando o diabo vier com esse tipo de informação na sua mente, olha, você não é nada, você não é ninguém, você não consegue, você é burro. Você não consegue fazer isso, você não consegue chegar nesse lugar, você nunca vai conseguir chegar nesse nível. Você vai dizer, Satanás, deixa eu falar uma coisa, não é mais na força do meu braço, não é mais pela minha própria capacidade, eu agora estou em Cristo, e em Cristo eu tenho a capacidade, eu tenho a habilidade, eu tenho tudo que eu preciso para viver uma vida de sucesso. Oh, aleluia! Isso, queridos, é ser justiça de Deus. Abre comigo em Filipenses capítulo 2. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Queridos, por isso que Jesus disse, olha, essas obras que vocês estão vendo eu fazer, vocês estão vendo aí curas, milagres, ensino poderoso, manifestações divinas, o reino de Deus sendo liberado. Essas obras que eu estou fazendo, vocês vão fazer maiores. Irmãos, quando a gente pensa assim, não vai dar certo, é porque os nossos olhos ainda estão na força do nosso braço. Não vou conseguir, não vai dar certo, força do braço. Não vou alcançar, não vou chegar lá, força do braço. Mas quando a gente olha e diz, rapaz, na minha força eu não consigo não, mas no Senhor. Com a graça do Senhor, eu consigo chegar muito longe. Eu consigo fazer muitas coisas, amém? Queridos, isso é uma verdade para a tua vida. Eu não sei o que você está passando hoje. Enquanto eu orava hoje pela manhã em outras línguas, o Senhor me ministrou, queridos, que tem muitas pessoas aqui hoje debaixo de pressão, que chega nessa igreja sorrindo, sai sorrindo, se alegra com a palavra, mas quando está lá fora a pressão tem te abatido. A pressão tem te colocado para baixo. Essa manhã, queridos, Deus está trazendo a você uma palavra mostrando quem você é, para que você não se deixe abater pelas circunstâncias. Jesus disse, olha, nesse mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci, vocês vão vencer também. Eu venci, eu estou em um lugar de vitória, e porque eu estou no lugar de vitória, vocês estão comigo e vocês vão vencer também. Irmãos, eu sei também o que é pressão. Eu sei o que é o diabo chegar e dizer, não vai conseguir, não vai dar certo. É atormentador mesmo. O diabo quer te colocar para baixo. Mas, irmãos, a gente tem que fazer como Jesus fez com Jairo. Não dou atenção àquela notícia. Jairo, sua filha está morta. Não dê atenção. Jairo, não tem mais jeito. Não dê atenção. Queridos, vai chegar notícias para nós que a gente só tem duas coisas a fazer. Tomar aquela notícia como uma verdade, ou então confiar no que está escrito na palavra. E com a consciência de quem nós somos em Cristo Jesus, queridos, nós sempre vamos tomar a decisão certa. Amém? Aleluia. Filipenses 2, a partir do verso 5 diz assim, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus assumiu a forma de homem, para quê? Para ser o nosso substituto, para assumir o nosso lugar e pagar o preço pelo nosso pecado. Mas também, Maressa, bota aí Atos 10, 38. Queridos, esse versículo vai falar conosco nessa manhã. Atos 10, 38 diz, como Deus ungiu
a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus assumiu uma forma de servo, se humilhou, assumindo essa forma de homem, tornou-se homem, mas Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Para quê? Para desfazer as obras do diabo, para curar os enfermos, para libertar os cativos. A unção estava sobre ele. Ele leu isso lá em Lucas capítulo 4, quando ele leu, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu. O que é que Jesus estava fazendo, queridos? Ele estava dizendo: olha, eu vim para cá, para mostrar para vocês como vocês vão andar. Um amém e um glória a Deus. Queridos, isso precisa nascer de novo em nós. Isso precisa estar forte dentro de nós. Fomos ungidos para libertar cativos também. Fomos ungidos para curar enfermos também. Irmãos, nós tivemos 2 dias aqui de cruzadas. Muitos milagres aconteceram aqui à vista de todos, através da vida do evangelista Saul. Eu te pergunto, é só para ele? Tem certeza? Quando foi a última vez que você orou por um enfermo? Percebe que algumas verdades não estão ainda no nosso coração? A gente tem um assentimento mental, é verdade. Mas na hora de praticar, somos covardes. Não, isso é para o evangelista. Isso é para o pastor. Chama o pastor, vai para o pastor. Olha, fala com o pastor. Não, queridos, isso é para todos nós. Isso é para mim, isso é para você. Na próxima vez, queridos, que houver um enfermo perto de você, antes de oferecer um Anadol, um Doril, coloca as mãos e ora. Sabe por que a gente tem medo de colocar a mão e orar? Porque a gente acha que somos nós que vamos curar. E como não há capacidade em nós para curar ninguém, a gente não coloca a mão. Quando entendemos que nós somos o reflexo de Deus aqui nessa terra, que quando eu coloco as minhas mãos sobre alguém, é o próprio Deus colocando as suas mãos. Oh, meu irmão. Não sou eu que curo, não sou eu que liberto, não sou eu que transformo, é o próprio Deus. É o próprio Deus em mim. É o próprio Deus em nós. Por quê, queridos? Porque eu e você estamos em um lugar onde essas coisas acontecem. Estamos em um lugar onde essas coisas operam. Irmãos, nós precisamos parar um pouco de olhar para Deus como um despachante nos céus de bênçãos. Senhor, me dá. Senhor, me dá. Senhor, me dá. Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso. O diabo tem pressionado tanto essa geração com dificuldades e problemas que as pessoas só estão olhando hoje para Deus para pedir coisas, para pedir alívio. Quando, na verdade, antes disso tudo, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus, sabendo quem Ele é e quem nós somos nele. E muita coisa nós não vamos mais pedir mais a Deus. Nós vamos dar uma ordem ao diabo. Nós vamos falar com as circunstâncias. Jesus disse, olha, se alguém disser a este monte. Queridos, eu sei que a gente usa o monte para muitas coisas da nossa vida. Mas Jesus, ele estava falando com um monte. Irmãos, você acha que é uma coisa extraordinária e espetacular um monte físico sair de um lugar e se mover? Não? É ou não é? Sim. Agora, Jesus disse, se você tiver fé, isso vai acontecer. Ora, Jesus está dizendo que nós temos fé para remover um monte, que dirá uma dificuldade, que dirá um problema, que dirá uma enfermidade. Há uma capacidade em nós para isso, queridos. Há uma capacidade em nós, assim como Deus colocou ordem na terra, há uma capacidade em nós de colocarmos em ordem a nossa casa, em colocar em ordem as nossas finanças, em colocar em ordem a nossa saúde, em colocar em ordem a nossa família. Como? Dando ordens ao diabo, dizendo solte. Amém? Dizendo ao diabo, saia. Dizendo ao diabo sentenças, paralisando as obras dele, amados. Há uma autoridade em nós para isso. Jesus nos deu o seu nome. Que o Espírito Santo, querido, te ajude a entender essas verdades. Amém?
Nós vamos, queridos, entender aquela passagem que está lá em Malaquias que diz, vai se perceber então a diferença entre o justo e o perverso. Entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Amém? Por que isso, queridos? Porque nós vamos andar em uma dimensão que o mundo não anda. Nós vamos fazer o que o mundo não faz, queridos. Quando entendermos essa verdade de quem nós somos em Cristo, nós somos a justiça de Deus aqui nessa terra. Queridos, não há mais em nós sentimento de vergonha, de medo, de constrangimento diante do Senhor. Ah, mas eu pequei. Amém, pecou, beleza. Se apresente diante de Deus e diga, Senhor, eu pequei. Eu fiz isso. Eu errei, eu cometi tal coisa, eu quis pecar, eu quis fazer, mas Senhor, eu quero dizer diante do Senhor que eu me arrependo, não vou fazer mais. Eu recebo agora do seu perdão. Queridos, nesse momento, você é purificado de todo pecado, de toda injustiça. E você pode dar qualquer ordem ao diabo, a circunstâncias, seja lá o que for, você pode declarar fé, você pode confessar fé, você pode orar com ousadia. Irmãos, depois que os discípulos nasceram de novo, eles ficaram tão ousados, porque antes deles nascerem de novo, eles chegaram para Jesus alegres e disseram, Jesus, até os demônios estão se submetendo a gente, que negócio bom é esse? Tá, as pessoas sendo curadas, que maravilha. E sabe, queridos, depois que eles nascem de novo, eles agora não estão mais diante de Jesus, mas agora estão diante de uma autoridade que pode matá-los e diz, eu não vou deixar de falar nesse nome. Eu não posso deixar de falar nesse nome. Queridos, antes eles estavam impressionados com o que estava acontecendo. Na outra, queridos, eles estavam convictos. Eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, eu estou convencido de que eu estou aqui para desfazer as obras do diabo. Eu estou aqui para o que deve é. Queridos, agora a gente vê Pedro ousado diante de uma autoridade. De fato, ele poderia estar falando diante de Jesus. Jesus, por tua causa eu entrego até a minha vida também. Porque ele sabia, queridos, que não abrir mão daquilo que a autoridade estava dizendo, olha, não pregue mais nesse nome. Ali, queridos, ele poderia ter sido sentenciado à morte. Mas ele não temeu a morte. Por quê? Porque uma convicção no seu espírito, eu sou filho de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Amém? Eu sou nascido de novo. Eu estou em Cristo. Eu estou para o que der e vier. Você entende isso? Você recebe essa palavra essa manhã, queridos? Você entende que isso é uma verdade para a sua vida? De verdade? Meu Deus, como um amém caiu e diminuiu. Irmão, em nome de Jesus, nós não somos praticantes de uma religião. Nós estamos em um reino. Nós não simplesmente temos uma carteirinha de membro de uma igreja, irmãos. Nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos filhos de Deus aqui nessa terra. Você entende isso, irmão? Oh, aleluia! Estamos aqui, queridos, para desfazer mesmo as obras do diabo. E deixa eu falar algo para você nessa manhã. Começa pela tua casa. Começa a desfazer as obras do diabo dentro da tua casa. Na tua família, na tua vida, nos teus negócios. Começa a desfazer as obras do diabo. Aleluia. Você pode ficar em pé, o pessoal do louvor, se puder vir. Aleluia. Queridos, entendendo essa realidade de quem nós somos em Cristo Jesus. Nessa manhã, queridos, você vai começar agora, não a fazer confissões apenas de fé. Mas você vai começar agora a dar ordem ao diabo. Você entende isso? Você vai começar agora a desfazer aquilo que o diabo tem segurado. Irmão, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que o diabo tem segurado coisas na tua vida. Está quieto hoje pela manhã, mas eu sei que o Espírito Santo está falando com você. E você vai se levantar, queridos, com ousadia nessa manhã para desfazer as obras do diabo. Você está em Cristo. Você está num lugar de segurança. Você está num lugar de proteção. Você está num lugar de poder. Você está num lugar que te coloca em ousadia para desfazer as obras do diabo. Então agora nessa manhã, queridos, você vai fazer isso.
Amém? O pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. Você é livre disso. Você é livre de toda condenação. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Eu não conheço a sua vida, eu não sei o que você está passando, mas você sabe. Então você mesmo, queridos, com a sua boca, falando, vai desfazer agora mesmo as obras do diabo. Amém? Em nome de Jesus, Satanás, nós damos uma ordem a você nessa manhã. Você que tem segurado coisas na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios. Você que tem tentado impedir que coisas sejam manifestas da parte de Deus na nossa vida. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome. O nome que nos foi dado. Nós damos agora nessa manhã uma ordem a você. E desfazemos as tuas obras, Satanás. E desfazemos os teus planos contra a nossa casa, contra a nossa saúde, contra a nossa família. Em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus, nós declaramos que a nossa casa, ela é abençoada. A nossa casa é próspera. A nossa casa frutifica. A nossa família frutifica. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, nenhuma arma forjada contra a nossa casa prosperará.